terceiro espírito que está atuante, né, em nosso meio, né, nessa sociedade, neste mundo em que vivemos. Como eu falei em algumas semanas passadas, que esses demônios, esses espíritos, eles vão ter uma totalidade do seu agir 100% na grande tribulação, né? Hoje o seu espírito atua, são atuantes, né? E eles já estão trabalhando, já estão fazendo o trabalho que lhe é peculiar, tá certo? E nós bem sabemos que o intuito do nosso adversário é nos impedir dentro de tantas coisas, mas o seu principal trabalho é nos impedir de chegarmos ao céu, tá? Seria bom que a gente levasse isso em consideração, que a gente começasse a pensar e a repensar algumas coisas, porque a Bíblia diz que nós não somos dessa terra, nós somos forasteiros, estamos aqui de passagem, né? A Bíblia diz que o nosso lugar é onde? Onde é o nosso lugar? Jesus. Nosso lugar é no céu. Bom? Tem vergonha de falar não, gente, né? Vou aprender aqui. Certo? Se errar, a gente está aqui para aprender, né? estamos aqui para aprender, tá certo? Se errar, a gente aprende. Se acertar, a gente aprende juntos, tá bom? Mas o fato é, por que nós frequentamos igreja? O fato que se tem mudado este foco, e nós precisamos nos atentar a isso, tá? Na sua maioria hoje se frequenta a igreja para receber alguma coisa. Essa é a ideia, tá? Por que eu vou na igreja? É só os irmãos assistirem um pouquinho aí de alguns programas evangélicos, que os irmãos vão entender essa minha fala, né? Acaba-se o culto foi maravilhoso, bênção pura, tal, se faz aquelas entrevistas, e qual é o intuito? Qual é a fala principal? Eu vim buscar alguma coisa e vou sair daqui com ela. Errado? Não. Deus dá para quem? Para quem ele quiser. É fato. Mas o intuito principal é nos reunirmos para adorarmos ao Senhor e para aguardarmos a sua vinda, sua volta, ou melhor, para aguardarmos o arrebatamento da igreja. Porque nós não estamos aqui, deixamos o mundo, deixamos de servir ao mundo para estarmos aqui frequentando a igreja, esperando alguma coisa da parte de Deus, e no final das contas Jesus vinha arrebatar a sua igreja e nós ficamos aqui. Não é verdade? Porque não foi para isso que Jesus morreu. Jesus morreu para nos salvar. O que me preocupa é que nós estamos vivendo uma vida cristã como que nós vamos ficar aqui, que algumas igrejas, e paz nos senhores, até da Assembleia de Deus, já não acreditam mais no arrebatamento da igreja, né? Já não acreditam mais que Jesus vem arrebatar a igreja, tá? Já esperou tanto, né? Lá nos anos de 1980, 70, 60, lá atrás já vinha se falando que Jesus vem. E já estamos em 2023 e Jesus nada de aparecer. Porém, se nós estivermos atentos, nós vamos perceber que esse momento ele está bem próximo.
próximo e nós precisamos a gente usa essa linguagem assim, nós vamos nos preparar. Nós precisamos estar preparados. Né? Nós precisamos estar preparados. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar deste espírito que ele está no versículo 9, tá? Versículo 9 do capítulo 9 de Apocalipse. Nós pulamos o segundo, nós pulamos o segundo, que é cabelos de... E tinha cabelos como cabelos de mulher. Eu pulei esse para deixar por último. E hoje nós vamos para o 9, que seria o último do texto, mas para nós é o terceiro, que é o... E tinha couraças como couraças de ferro. Então, hoje nós vamos falar deste camarada que nós intitulamos ele de couraças de ferro, tá? Couraças de ferro. Então, nós precisamos atentar que esse camarada aqui, ele é perigoso tanto quanto o rosto de homem, né? Os dentes de leão e o cabelo de mulher, que a gente ainda não falou, né? Que nós vamos falar posteriormente. Mas qual é o trabalho desse camarada aqui, o couraças de ferro? Veja que no versículo 9 diz assim: e tinha couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Então, qual é o trabalho desse camarada aqui? A bandeira dele é a bandeira do domínio, tá? Quando ele vem, e aí vocês vão ver que ele está relacionado aqui à guerra, né? Muitos estão fazendo aqui uma comparação. O ruído das suas asas é tão estrondorosas, o barulho é tão grande, que ele é comparado, né, a ruído de carros, quando muitos cavalos correm para a batalha, para a guerra, para combate. Só no bater das suas asas, o que João está dizendo, olha, só o bater das suas asas, ele é tão poderoso, que só no bater das suas asas, nós vamos ter a impressão, a sensação, que está vindo um grande exército com seus carros e cavaleiros. Cavalos e cavaleiros. Tamanho o poder que ele tem. Vamos lá. Então, qual é o trabalho dele? O trabalho dele é domínio. Ele vem para dominar. Ele vem para dominar pessoas, dominar lugares, dominar territórios. Esse é o trabalho dele. Tá? Então vamos partir deste... Vocês estão aí, gente? Estão aí? Amém. Vamos partir... Deixa eu descer aqui que eu fico mais pertinho de vocês. Vamos partir desse princípio aqui. Ele vem para dominar território, para dominar pessoas. Tá? Então, vamos dividir em duas partes. Primeira parte, ele vem para dominar o mundo, essa é a ideia. Ele quer dominar as pessoas que estão no mundo. Ele quer dominar cada quadrante dessa terra. O trabalho dele, o poderio dele é domínio. Né? Alguém aqui já assistiu um filme de guerra? Já assistiu um filme de guerra? Qual é a ideia de um exército contra o outro? Qual é a ideia? A ideia central de uma guerra é dominar o seu território. Eu estou pegando o meu exército, estou indo contra o seu exército, e aquele exército que perder será dominado, né? Tanto os seus soldados que ficarem vivos, quanto as pessoas que estiverem lá
e tanto a cidade ou o país será dominado por aquele exército que vencer. Ok? Então, a ideia dele é dominar. Então, ele vem para dominar a terra, pessoas e território. E do lado nosso, ele também vem para querer dominar. A Bíblia diz assim, vocês lembram do versículo que diz assim, nós não podemos servir a dois, ajuda aí no texto. Nós não podemos servir a dois senhores. Por quê? Porque nós não podemos servir a dois senhores. Porque eu vou agradar um e vou desprezar o outro. Então, qual é a ideia? Eu preciso escolher a quem eu vou servir. Tudo bem? Eu posso perguntar isso para vocês? Quem nós escolhemos servir? Deus. Vocês estão em dúvida. Quem nós escolheu servir? Vocês ficam com vergonha de falar, né? Na verdade fica assim meio tímido, né? Nós escolhemos servir a quem? A Deus. Nós estamos aqui servindo a quem? A Deus. Ok? Muito bem. Esse espírito, esse couraças de ferro aqui, ele está satisfeito? Não. Ele se deu por vencido? Não. O que ele vai fazer? Ele vai tentar. Ele vai tentar dominar o território. Então, primeiro, ele vem para tentar dominar a minha pessoa individualmente, cada um individualmente. Depois que ele tomar posse, melhor dizendo, do indivíduo, ele vai na família. Vocês estão aí? Vamos raciocinar? Ok? Então, ele vem, domina um indivíduo. Depois que ele dominou o indivíduo, ele vai dominar quem? A família. Quem é a família do indivíduo? É o marido, é a mulher, é o filho, e assim ele vai ganhando território. Então, ele ganha uma família aqui, ele domina uma família aqui, ele domina uma família ali, outra lá, e daqui a pouco ele dominou o território. Dominou a família, vai dominando o território, vai dominando o bairro, vai dominando o estado, vai dominando o país e vai querendo dominar quem? O mundo. Esse é o papel dele. Tá? Vocês estão aí? Amém? Vamos lá. Primeiro, eu precisaria de tempo para falar desse domínio do mundo. O que ele traz para dominar o mundo? Então, esse couraça de ferro, ele trabalha com drogas, tráfico. Essa é a ideia dele. Então, o que ele oferece para o mundo? O que ele oferece para o mundo? Ajuda aí, gente. Me ajuda aí. Senão eu durmo com vocês. Né? Tudo de bom. O que ele vem? Então, vamos lá. O que o mundo oferece. Vamos lá. Quais são as drogas? São drogas mesmo. Drogas. Cocaína, crack, maconha. Ele trabalha com isso. Aumentou pra K9 agora. Agora é o K9 que é K9 mesmo, né? É o K9, né? Então, me ajuda aí. Alguém aqui já viu ou já teve na sua família um usuário? Já viu como é que funciona? Então, a pessoa fica dominada, pela droga, né? Eu tive um sobrinho, eu digo tive porque ele morreu por conta disso. Então a pessoa fica fora de si, ela fica dominada, ela vende mãe, vende o pai, vende o avô, vende todo mundo por conta das drogas, tá? Vende tudo que tiver dentro de casa e é um terrível, né? A gente vê adolescentes aí envolvidos com essas coisas que o negócio é feio, né? Parecem zumbis andando na rua, tá? Então,
que acontece? Ele oferece, ok? Se usa e fica dominado por ele. As pessoas ficam dominadas pelas drogas, né? Tanto é que elas vivem disso. Né? Elas não conseguem viver sem isso. A abstinência é uma coisa fora do normal, tá? Dominou o território. Então, ele dominou aquela pessoa. O que ele faz com aquele jovem que ele dominou? O que ele faz? Porque ele quer ganhar adeptos. Ele quer dominar mais. Com a família? O que ele faz? Ele vai oferecendo. Oferece para o irmão, oferece para o sobrinho, oferece para o menininho da escola, para o amiguinho da escola. Eu nunca usei, mas vou ver aqui se é bom. E depois do primeiro uso, acabou. E nós estamos, não sei se vocês já perceberam como o mundo está referente a isso, né? Cada dia ficando pior. Tá. Eu tenho que fazer essa pergunta para exercitar a mente de vocês. Nós somos usuários de droga? Não. Graças a Deus. Eu nunca usei, não sei nem que gosto tem. Tive oportunidade? Tive. Mas o rejeitei. Tá? Quando era adolescente, rejeitei. Me ofereceram crack, pedras. E eu não quis, eu rejeitei. Eu falei, eu me amo.com.br e não vou entrar nessa vida. E não entrei nessa vida, mas tive oportunidade. Mas aí, ele quer nos dominar, certo? Ele não tem, nós não somos droga aqui, não tem droga aqui na igreja, né? É fato que algumas pessoas se enfraquecem e parte e cai no delito e usa droga e se afasta dos caminhos do Senhor. Maravilha não, gente. Infelizmente isso acontece. Mas nós não somos assim, nós não temos nenhum problema com droga, sim ou não? Oi? Certo? Viu? Peguei vocês. Eu já estou respondendo a pergunta, gente. Nós não temos nenhum problema com drogas, tá? Então, Armando, o que ele quer dominar? E como, minha irmã Paula, como é que ele vai nos dominar? Qual é o caminho? Qual é a porta? Qual é o lugar? O que é que ele nos oferece? O que é que ele tem? Ou o que é que ele quer nos dominar? E aí eu anotei aqui, se você que está anotando, eu só vou falar de uma coisa, mas o diabo, esse camarada aqui, ele quer dominar 3 coisas na nossa vida. Como que ela marca aqui? 3 coisas na nossa vida. 3 coisas na nossa vida. Isso. Anota aí. Ele quer dominar 3 coisas em nossas vidas. Se ele conseguir dominar já é o caminho para ele dominar o segundo. Dominando o segundo, ele não vai ter dificuldade nenhuma de dominar o terceiro. Ou seja, se ele dominar o primeiro e o segundo, o terceiro vem a reboque. O que é isso? Vem de graça. Ele nem precisa se esforçar. Então eu preciso que vocês aprendam aqui e atentem a isso, que isso é muito importante, gente. O que eu vou falar para vocês, tá? Tá anotando? Então as 3, primeira coisa, ele quer dominar a nossa mente. Notou? Segundo, ele quer dominar o nosso coração. Terceiro, ele quer dominar a nossa língua. Vamos lá? Nisso, você tá aí nisso? Mente, coração e língua. Você tá cansada? Trabalhando muito? Nossa mente. Coração e língua. A língua precisa ser o primeiro, né? Porque a mente é muito grande. Vamos lá? Isso é extremamente sério que eu vou falar aqui, tá, gente? Muito sério. Muito sério mesmo. Amém? O diabo quer nos dominar, sim ou não? Sim. Ele não consegue nos dominar com drogas, com tráfico de drogas, porque nós não trabalhamos com isso. Ok? Nós não trabalhamos com isso. Porém,
ele quer, o intuito dele é nos arrancar da igreja, nos tirar da presença de Deus. Para os que estão lá fora, já está no domínio dele, né? Salve ali aquela luta do evangelho, de pregar o evangelho, de falar de Jesus para essas vidas sair deste mundo, tá? Mas o intuito dele é nos tirar da sua presença, da presença de Deus, ok? E paz, meus senhores, paz, meus senhores. O intuito maior, é claro que se ele vir contra mim e me tirar da igreja, me tirar de servir ao Senhor, ele vai ficar contente? Ele vai ficar feliz de ter me tirado da igreja? O diabo, gente. Vocês estão aonde? Vamos de novo. Vocês estão aí? Vou de novo, isso é didática, tá? De novo. O diabo vai ficar feliz e alegre por ter me tirado da igreja? Sim. Se eu sair hoje, um exemplo, e Deus nos cubra com o seu sangue, se eu me afastar da igreja, não quiser saber mais de igreja, ir para o mundão, ele vai ficar feliz? Ele vai. Exatamente. Só que ele, minha irmã, vai ficar mais feliz, mais ainda, se eu desviar e continuar dentro da igreja. Hã? Vamos lá de novo? Se eu sair da igreja, ele vai ficar feliz? Vai. Eu não quero mais servir Jesus. Vou agora ser cantor de rock. Não sei de onde eu tirei isso, mas vamos lá. Ele vai ficar feliz? Vai. Mas ele vai ficar mais feliz se eu tiver desviado dentro da igreja. Ou seja, eu estou indo para a igreja, mas não tenho compromisso nenhum com Deus, nem com a sua palavra. Eu estou na igreja, mas estou lá no mundo fazendo coisas erradas. Eu não deixei de frequentar a igreja. Deu para entender? Deu para entender? Vocês estão aí, gente? Deu para entender. Eu. Gostou do presente nisso? Eu gostei. Maravilha. Vocês estão aí? Aí, maravilha. Vocês entenderam? Ele vai ficar mais feliz se eu levar uma vida dupla. Ou seja, eu sirvo a Deus à noite, mas amanhã de manhã eu faço o que o diabo quer que eu faça. Eu não saí da igreja. Ok? Eu estou desviado dentro da igreja. Ele vai ficar mais feliz ainda. Por quê? Porque isso vai trazer escândalo para a igreja. Eu estou aqui servindo a Deus, maravilha, cantando com as irmãs, e amanhã eu estou num baile funk. Vocês estão aí? Vocês estão entendendo? Vamos mesmo? Ok? Aí alguém me viu lá, e aí de repente o cara acessa lá o YouTube, me vê lá no YouTube falando alguma coisa. Ué, esse camarada aqui está falando da Bíblia, mas eu vi ele num baile funk. Ele vai ficar mais contente comigo se eu assim o fizer. Por quê? Porque eu vou trazer escândalo para a igreja. Vocês estão aí ou não? Amém? Então vamos lá. O que ele quer dominar? O que ele quer dominar? Primeiramente. Ele quer dominar a nossa mente. Segundo, nosso coração. Terceiro, oi? A língua. Não dá tempo de falar dos três, que eu precisava de 2 horas só para falar da mente. Pode ficar 2. Tá certo? Tá certo? Agora vamos lá. Agora é sério. Vamos lá. Vamos parar aqui na nossa mente. Ele quer dominar a nossa mente. Ele dominou a minha mente, automaticamente ele vai dominar o meu corpo. Vai dominar o meu coração. Dominando o meu coração, ele vai ganhar um brinde. Depois que ele dominar minha mente e dominar o meu coração, ele vai ganhar o terceiro de brinde, que é a língua. Ok? Então ele não precisa trabalhar mais. Ele já dominou minha mente, já dominou meu coração, a língua vai a reboque. Tá? É de graça. Toma aqui.
Então nós vamos entender isso aí. Vamos lá. Quais são as armadilhas da mente que podem entregar o domínio ao diabo? Quais são as armadilhas da nossa mente que podem entregar o domínio ao diabo? O quê? Quais são as armadilhas da mente? Então tem algumas armadilhas que nós precisamos nos atentar. Alguém sabe aqui o que é a armadilha? O que é armadilha? Fala. Uma coisa que se prepara para pegar alguma coisa. Para pegar alguma coisa, para pegar alguém. Pegar alguém. Alguém aqui já pegou passarinho? Uma caça. Pegar Uma caça? Alguém já pegou passarinho aqui? Já pegou, irmã? Precisa pegar. Colocar alguma coisa lá para ele cair, né? Tá certo? Você coloca, sei lá, me ajuda aí. Coloca Uma ratoeira, né? Uma ratoeira. Um pedaço de queijo. Coloca a gaiola, deixa ela aberta e coloca um negocinho lá que é pra ligar. Coloca o quê? A gaiola fica lá, aí ela fica aberta, aí coloca um machixe lá. Coloca alguma coisa lá dentro, é isso? Uma isca. Uma isca. Aí ela Uma entra, isca. aí fecha. Marapuca, né? Marapuca? Coloca uma isca. Uma isca. Então, nós precisamos nos atentar que quando ele quer dominar a nossa mente, ele vai enviar uma armadilha com uma isca. Vai oferecer um prato. Vai oferecer alguma coisa. Um machixe, que é horrível, por sinal. Bom, tá conosco ali nosso irmão Val aí, pastor, né? Pastor Val. Quando eu crescer, gente, eu quero ser igual ele. Eu tô no caminho já, né, Turão? Tô quase no caminho. Ele tá indo embora. Vamos dar uma boa-vinda pro nosso irmão. Seja bem-vindo em nome de Jesus e volte sempre. Hã? Traga mais gente? Se gostar, fique com a gente. Se gostar, venha mais vezes, né? Certo? Ó vitória, ô glória. Maravilha. Vocês não conhecem, é o reverendo Val, né? Isso é uma figura. Tá certo? Onde eu estava? Na isca. Aonde eu estava? Na isca. Então, ele quer dominar a minha mente. Para isso, ele precisa de algumas armadilhas. Tudo bem? Que nos faça, Que nos atrai. é isso? Quero pegar um passarinho, vou colocar alguma coisa lá para o atrair, tá certo? Se eu não atrair, Não vai. fica difícil. Então, ele quer, é isso que ele faz, tá? Então vamos lá. Primeira armadilha, e isso é geral. Primeira armadilha, a distração. A distração é uma armadilha do inimigo para nos pegar. E se eu não tomar cuidado, eu estou entregando de bandeja o domínio da minha mente para ele. Tá? Então vamos fazer um exercício aqui mental. Vamos lá. Fale, mesmo que seja errado, mas fale alguma coisa. Gente, para que nós ouvimos a palavra de Deus? Para quê? Vamos lá, vai falando aí. Para que uma pregação no culto? Para que um ensino bíblico para a igreja? Pra gente aprender. Tá firme. Vamos aprender para nos... Fala aí, Paulo. Mas praticar, assim, quando vier uma coisa assim que nos atrair, nós lembramos daquela palavra e não vamos fazer, né? Aprendemos, esforçarmos para transmitir para o próximo também, não é isso? Transmitir para o próximo. Transmitir para os nossos irmãos aquilo que nós aprendemos, levar a palavra adiante. O que mais? Fala aí, Marluze. Para que mais? E para andarmos no caminho do Senhor, que é aprender a palavra do Senhor, para não desviarmos da palavra dele, que assim diz a Bíblia, não é? Então a palavra para nos alimentar. Nos alimentar
nos fortalecer, nos mantermos em comunhão, levarmos a palavra para outros irmãos que precisam ouvir, não é? E nisso nos mantermos fortes. É tudo isso aí? E algo mais, né? Que eu não consigo. E algo mais. Então vamos partir do princípio que a palavra de Deus é uma semente. Tá certo? Que cada vez que você vai ouvindo, vai aprendendo e ela essa semente vai germinando, crescendo e Tá criando raiz. isso, fortalecendo. É isso. vai nos fortalecendo, é isso? Agora, por que a distração ela é uma armadilha do diabo? Porque eu nunca vi gente tanto assembleano, tão distraído para ouvir a Bíblia. E eu não posso generalizar, Val, porque eu já fui em uma igreja batista, sentei lá 2 horas para ouvir um seminário de 2 horas. Ninguém foi beber água, ninguém foi no banheiro. Foi 2 horas sentado ouvindo um estudo bíblico. Agora, que eu vou pedir para ampliar isso aqui, para colocar ele lá. Para vocês prestarem atenção numa visão panorâmica daqui para lá. Porque veja, a mensagem está sendo pregada. Ok? Essa mensagem, ela tem direções. Ela não tem direção, ela tem direções. Aquilo que é falado aqui, eu estou falando de Bíblia, tá? Estou falando de desabafo, de arroz com feijão, que o macarrão ficou mais salgado, e não, o peixe é mais gostoso frito ou de molho. Não, estou falando Bíblia. Então, quando você está pregando a palavra, ela vai em direção à tua mente, aquilo que você está ouvindo, as pessoas que estão ouvindo. E qual é o intuito do diabo? É distrair você, porque ele sabe que se a palavra entrar em você, mais cedo ou mais tarde, haverá uma transformação. Vocês estão aí ou não? Amém. O salmista diz assim: guardei a tua palavra. Aonde? No meu, para eu não pecar contra ti. Ora, se eu não guardar a palavra no meu coração, o que vai acontecer? Eu vou pecar. Porque quando eu vou pecar, eu tenho uma consciência que está me dizendo: você vai errar, não erre. Eu tenho um Espírito Santo que, se eu estiver ligado a ele, ele vai dizer: opa, não faço não, amigão. Você vai cair, não faço não. Mas eu também tenho uma palavra que está dizendo: isso aí é errado, não faça. Agora, se eu não ouço, o que vai haver mudança, gente? Não haverá mudança. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Palavra de Deus. Eu preciso ouvir. Eu preciso ler, eu preciso meditar, eu preciso ouvir, eu preciso falar. Mas qual é a ideia do diabo? Qual é essa armadilha que ele monta e nós estamos caindo nela assim, ó, culto após culto? É a distração. Está se pregando a palavra. A palavra está sendo ministrada. De repente, aquela irmã, ela veio a irmã veio para o culto e ela veio assim num pensamento: olha, eu acho que eu vou desistir, não quero ser mais crente. A palavra que está sendo falada vai ao encontro dela. De repente a outra está com um problema sério, a palavra vai ao encontro dela. A outra está pensando o outro está pensando em cometer um grande delito, um grande pecado, a palavra vai ao encontro dele.
Agora, qual é essa armadilha? É a distração? Para quê? Para eu não ouvir. E nós, assembleianos, pentecostais, estamos entregando isso de bandeja ao diabo. A distração. Irmãos, agora o momento da... Vamos ficar em pé que agora chegou o momento da palavra. Ele beber água, ele vai, ele levanta do banheiro, ele vai no banheiro e fecha a porta, e brinca com a criança, e mexe na coisa, e bate. O cenário para ouvir a palavra precisa ser preparado. O bom dirigente do culto é aquele que prepara o ambiente para a palavra. Estou dirigindo o culto. Ô, Armando, vem, canta aí, meu. Canta aí. Entra aí, Vasco. Sobe aí, Vasco. Canta o hino aí. Você está no sofá da sua casa? Você está na igreja. O irmão está aqui cantando e eu estou aqui atrás dele. Que ambiente é esse que eu estou preparando para a palavra? Então isso, gente, são distrações. Por isso que não há mudança. Por isso que a gente fica, mas rapaz, eu estou pregando há 50 anos e não muda. Por quê? Porque não ouve o que está sendo pregado. É distração. Então, aprenda uma coisa, quem dirige o culto precisa preparar o culto e os corações que estão no culto para ouvir a palavra de Deus. Vocês estão aí? Amém. A gente tem um problema sério, porque uma formiga consegue nos distrair. Gente, tem culto que eu tenho... Não é aqui não, tá, Val? É lá na... eu estou dando só um exemplo. A gente consegue ver ou contar os passos da formiga entrando ali na porta. Até ali, ó. Quantos passos ela deu? Mas nós não conseguimos guardar o que foi pregado. Eu não estou falando nem de lembrar o que foi lido, porque aí já é um outro problema. Vocês estão aí? Agora, como é que essa palavra vai fazer efeito na minha vida? Como é que haverá transformação na minha vida? Como é que haverá mudança na minha vida se eu cair e estou constantemente caindo na armadilha da distração? Tudo me distrai. Vocês estão aí? Amém? Gente, o culto é um ambiente fechado. Eu tenho que preparar aquele culto para ouvir a palavra. Eu tenho que preparar a igreja através dos louvores, testemunho, saudações ali para preparar os corações, preparar a igreja para ouvir a palavra. A palavra agora vai ser pregada, vai ser ministrada. Ninguém levanta, segura aí, ninguém conversa. Ok? Todo mundo prestando atenção, porque tem áreas na minha vida que precisa mudar e é através da palavra. Tem coisas que eu preciso de uma resposta de Deus e Deus não vai mandar nenhum profeta, Deus está dando resposta através da palavra. Eu lembro-me de um camarada, Val, que estava bravo, estava chateado com Jesus. Ele estava chateado. E aí ele chegou no culto e disse a Jesus que era o último culto que ele ia participar, ele não ia mais querer ser crente. E aí, conversa vai, conversa vem, mas por quê? Porque Jesus não fala comigo, Jesus me abandonou, Jesus não quer falar mais comigo. E aí ele disse, olha, se o Senhor não usar ninguém para falar comigo, eu não vou mais para a igreja, não quero mais saber de igreja. E ele foi para o culto. E Jesus não usou ninguém para falar com ele. Foi 1 hora de palavra. E Deus não falou com ele. Incrível isso. Eu tô abismado.
Mas vamos lá. Ele disse que Deus não falou com ele. E ele ficou nervoso. Mas nenhum louvor, mas nenhum profeta, nem para dizer assim, eis que estou contigo. Né? Gente, será que a minha fé está baseada, que eu preciso esperar um profeta chegar para mim e dizer que eu estou contigo, sendo que eu estou vivo, sendo dos livramentos que Deus tem me dado? Será que isso não é suficiente para saber que Deus está comigo? Ok? Então ele chegou em casa e fez a oração final. Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, eu estou deixando de te servir. E ele ouviu uma voz dizendo assim, meu servo, por que você está me deixando? Porque o Senhor não falou comigo na igreja. Foi mesmo, meu servo? Foi. Tá bom, eu vou te dar uma prova cabal de que eu falo contigo todos os dias. Quer saber qual foi a prova? Pega a tua Bíblia que está lá na estante, cheio de pó, que você só abre quando leva para o culto, e se leva. Eu falo contigo todo dia se você meditar na minha palavra. Vocês estão aí ou não? Amém. Então, gente, eu não tenho mais tempo, mas eu tenho muita coisa para falar com vocês e vamos continuar na próxima terça-feira do mês que vem, porque hoje é 31. Tá certo? Mas a distração, essa é uma armadilha do diabo e ele quer nos dominar, porque o intuito dele é nos distrair e nós nos distraímos com uma grande facilidade. Gente, eu estou dizendo isso porque vivo no púlpito desde os meus Desde de jovenzinho. 16 anos, 15 anos. Deve ter gente que não cresceu mesmo. Eu cresci 10 centímetros. Então faz muito tempo. Gente, você está pregando aqui, ó. Eu estou falando aqui, eu estou falando de igreja, que eu dirigi, igreja grande, numerosas, povo grande. Você está pregando aqui, ó. E Jesus é maravilhoso. E a Bíblia diz, a irmã está vendendo Avon. Você olha daqui, a irmã está vendendo Avon para outra. Na hora da palavra. Vocês estão aí? Uma vez eu peguei na leitura labial. Eu sou terrível. A irmã falando, olha, o Big Brother hoje vai ser bom. Na hora da palavra. Entendeu? Você está pregando. Eu sei, gente, que criança é criança. Criança é criança. Ela tem 1 ano de idade, ela está aqui. Para ela isso aqui é a mesma coisa da casa dela. Ela vai andar, vai correr, vai gritar. Para ela não distingue isso. Ok? Mas a criança... Eu estou brincando que a criança, a palavra está sendo pregada. Amanhã eu vou precisar dessa palavra e não vou ter, porque eu não me alimentei, porque eu não ouvi. Se eu não ouvir, eu não vou guardar. Vocês estão aí ou não? Amém. Pastor, você está bravo? Não estou bravo, não. Eu estou nervoso é porque a gente estuda 2 horas. Eu estudei hoje a madrugada inteira no trabalho para transmitir uma palavra. E o que a gente quer é que a igreja guarde a palavra, que a igreja ouça a palavra, que a igreja leve a sério isso. Vocês estão entendendo? Amém. Amém? Porque, gente, pregar isso aqui não é uma coisa fácil, não. Ok? Essa palavra aqui, ela precisa passar por mim. Ela passa aqui para depois. Primeiro quem apanha sou eu. Vocês estão me entendendo? Amém? Então, vamos tomar cuidado. O culto é uma coisa sagrada. E a gente precisa reverenciar. E a gente está perdendo essa essência. Né? Não é aqui não, eu estou dando um exemplo. Tá? Mas já aconteceu de eu estar pregando, terminando a leitura ali para começar a pregar, os irmãos levantam, vai beber água e me faz isso aqui, ó.
Quer água? Você quer água? Você quer água? Quem quer água aí? Gente, nós estamos num ambiente de culto. Nós não estamos na nossa sala. Nós estamos em um ambiente de culto. Eu tenho que ser racional. Eu tenho um problema? Vou no banheiro constantemente? Opa, que hora é a palavra? A palavra é 8h30. Hoje, vai antes. A não ser que seja, não tem jeito, maravilha. Mas eu percebo dali as pessoas, não é aqui, eu estou dando um exemplo. As pessoas vão beber água, gente, faz isso aqui, ó. Enche o copo, molha a boca, não estão com sede, gente. É só mania de levantar. E a gente acha que isso é normal. Não é normal. Isso é distração. É para distrair, para você ou para nós não ouvirmos a palavra. Amém? Isso é uma armadilha. Né? Tá certo? A hora da palavra faz uma fila. Opa, vamos ao banheiro antes. Vamos no banheiro 8h15, 8h20. Eu quero ouvir a palavra. Tá certo? Amém? A palavra está sendo pregada. Tu não sabe a mensagem que eu recebi agora. E a palavra está sendo ministrada. É mesmo? Deixa eu ver. A gente vê pessoas conversando no Zap na hora da Bíblia. Mandando mensagem. O outro está aqui, ó, do lado. Está mandando mensagem um para o outro. E aí? Você vai amanhã? Amanhã eu vou acordar 7 horas. Na hora que a palavra está sendo ministrada, gente. Amém? Agora, que reverência é essa que eu estou fazendo? Que reverência é essa que eu estou tendo? Então, essa é uma armadilha do... De quem é? De quem é? Amém? Eu tenho 7 tipos de distração. 7. E tenho 10 armadilhas. Quantos tipos de distração eu tenho? 7. E tenho 10 armadilhas que o diabo coloca para dominar a nossa mente. E isso a gente precisa aprender. Ok? Isso a gente precisa aprender. Porque não é normal. Amém? Aprender e levar e pôr em prática, né? Põe em prática. Fica por prática. Não adianta só aprender, ficar aqui hoje e próximo culto fazer a mesma coisa. Reverência. Reverência, gente. Reverência. Tá certo? Ok? A gente não presta reverência para as autoridades do nosso país? Sim ou não? Certo. Sim. Por que para Deus a coisa é tão largada assim? Não é? Tão largada. Vai lá na presença do juiz de calção. Ele vai prender você. Vai lá. Vai. Chega lá, ele vai mandar te prender. Porque isso para ele é uma afronta. Agora, por que para Deus a gente... Não é? Eu não estou falando, eu não vou falar nem no período de oração. Né? Que a gente tem uma falha grotesca aqui. Porque o culto não começa no cantar dos hinos. O culto começa na minha casa, quando eu venho para a igreja. Começa lá. Lá é uma extensão. Então eu venho de lá, dobro o meu joelho aqui, o culto já começou. Ok? E aí a gente está aqui, como que não estamos no ambiente de culto. Como que o culto só começou na hora que vamos cantar o hino da harpa. Entendeu? E aí, sabe o que é engraçado? É que acabou o culto, a gente reclama do culto.
Nossa, o culto foi... Ai, foi o quê? Foi frio. Foi frio. Senti nada. Ai, Não entendi nada ai, do o culto. pregador hoje não estava inspirado. Porque o erro começou de nós lá em casa. Sem propósito de vir para a igreja. Eu vou lá porque eu quero adorar o Senhor. Eu vou lá porque eu vou me apresentar ao Senhor. Entendeu? Então a gente vem para cá sem essa reverência. O diabo está dizendo, ó, parabéns, vocês estão tudo distraídos aí, ó. Né? A oração é um quê? A oração congregacional. Tem que começar com a oração. A oração é congregacional, a oração não é só do pastor, não. Não é só o pastor que tem que estar de joelho orando, não. É a igreja, é oração congregacional. É todos precisam estar no mesmo pensamento. Amém? Não posso ajoelhar, estou sentado, mas estou orando. Né? Aí a gente está aqui orando e está ouvindo. E aí? Mãe, você ficou bonito com essa saia. Né? E menina, hoje eu estou cansado, trabalhei mais do que esse sovaco darejado. E a oração está rolando. Agora, eu pergunto para vocês, Deus vai operar nesse culto, gente? Se tem um ou dois orando, e o resto está batendo papo, conversando paralelamente. Tem como Deus operar? Não. E aí sabe o que acontece? Na hora da oração da fé, chamada oração da fé, quem precisa de oração? Eu e minha casa. O eu e a minha casa é exatamente que não ora. Né? Faz o exercício, vamos terminar. Faz o exercício. Mano, faz o exercício de oração. Eu e a minha casa, algum pedido especial? Minha mãe, meu pai, minha avó, minha tia, meu sobrinho, minha vizinha, o hospital. Maravilha. Vamos orar. Senhor, meu Deus. Vixe, eu esqueci. É isso aí? Que número que é? A oração está rolando. A oração está rolando. Então como é que Deus vai operar, gente? Isso nós chamamos de armadilha da distração. Assim, Crônicas 7, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. É isso? É 2 Crônicas 7, eu acho que é 2 Crônicas 7. 7:14. 7:14. É 2 Crônicas. É segundo, Segundo, não é segunda. É segundo. Segundo Crônicas. 7:14. Vamos louvar a Deus com os nossos filhos.